tentar, tá muito difícil, mas eu pedi a Deus que pudesse estar aqui essa manhã. Eu ia mandar mensagem para o pastor para que pudesse pedir outra pessoa para ministrar, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Está ouvindo agora? Então, espero que Deus fale ao meu coração e ao seu coração. Eu quero agradecer a todos que oraram pelo Vinícius, mas aprove a Deus ontem o levar. Um jovem com síndrome de Down que ele alegrou aquele projeto ali no Emalhado. Ele entrava e quando você chegava ele te abraçava, ele fazia as lições e uma felicidade de que... Eu lembro da passagem de Jesus quando ele diz assim: deixe vir as minhas criancinhas. Que nós essa manhã deixamos as crianças que estão dentro de nós agir, em vez de acharmos que a gente tem que colocar a mão em tudo, resolver tudo, gritando, brigando, mas que a gente tenha o desejo de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, muito obrigado por você que orou. A pastora Clara pregou comigo que disse que eu não avisei, porque ontem foi um dia muito corrido, mas acredito que na hora que ele orou ele ainda estava vivo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 13 ao 16. Vou ler na versão NVT, que Deus ele fale ao meu coração e ao seu, que nós possamos meditar nessa palavra. Eu quero pedir para você, não deixe nada roubar sua atenção. Às vezes a gente vai ler a Bíblia no celular e chega uma mensagem, a gente começa a mexer, e aí a gente acaba perdendo aquilo que Deus ele tem para falar para nós essa manhã. Amém? Diz assim no 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora pelos que passam, pois já não serve para mais nada. 14. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, e pelo contrário, ela colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Dessa mesma forma, as boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem ao seu Pai, que está no céu. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, o teu filho acabou de orar, mas eu quero dar continuidade na oração dele. Nós não somos merecedores de nada, mas fale conosco na nossa necessidade. Mas o mais importante não é estar aqui. O mais importante vai ser a segunda-feira, porque nós passamos mais tempo lá fora do que aqui dentro desse lugar. Nós não viemos aqui para assistir um culto, nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Eu te peço, por favor, me ajude nesse momento. Ajude a tua igreja a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos dias de confusão moral, fronteiras entre o certo e o errado, constantemente borradas. Mas ao longo do início do Sermão do Monte, Jesus ele faz uma afirmação inegociável. No começo desse sermão, já foi ministrado aqui, a gente vê que ele vai falar assim: bem-aventurado, em algumas traduções vão dizer felizes, o homem ou a mulher que confia no Senhor. E aqui tem um manual para a minha vida, para a sua vida, para nós seguirmos a nossa vida de uma maneira que agrada a Deus. Às vezes a gente pergunta e fala assim: por que no momento que eu levanto a mão, Cristo me aceita, Ele já não nos leva para morar no céu de volta? Poderia ser assim, não é? A gente não precisava passar por sofrimento, passar por dor, por luta. Porque como ontem a minha prima mandava mensagem para minha esposa e ela perguntava: cadê Deus?
pergunta que a gente faz no momento de luta: cadê Deus? Mas Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Quem se afastou de Deus somos nós. Nós que temos esse chamado, que o capítulo começa dizendo: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Dá sabor. Se você pegar uma alface e comer alface pura, tem gosto de nada. Agora, se você colocar o sal, ele dá sabor a qualquer alimento. Mas o sal, ele é uma coisa interessante. Pelo menos eu tenho algum tempo que eu vou no mercado, eu nunca vi no mercado uma promoção de sal. Compre um, leve dois. Ou a marca do sal especial, não tem. Só a Cisne que põe lá aquele patinho e põe um biquinho vermelho. O resto é tudo simples. É uma coisa que a gente menos dá importância. Mas uma das coisas que o sal tem, um atributo dele, é dar sede. Você tem sido sede na vida de alguém? Você já teve experiência de falar da palavra de Deus para alguém e ela falar assim: fala de novo aquilo que você falou? Ela com sede de ouvir aquilo que nós temos para as nossas vidas. E um tema para essa ministração é a ética que transforma o mundo. A ética que transforma o mundo. Desculpa porque eu era para mim ter falado tema antes, mas acabei. Ainda bem que o professor não está aqui, mas o professor está aqui também, ele vai corrigir depois. Depois eu tenho essas anotações aí, eu vou procurar melhorar. Mas é que eu estou muito. Deixa eu tentar desacelerar um pouco para falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Minha esposa estava fazendo isso não. Entendeu? A ética cristã é a expressão visível de um evangelho que preserva o bem e revela a verdade da glória de Deus para as nossas vidas. E esse texto, eu estava estudando ele, olhando, meditando na palavra, da importância do capítulo dele dizer assim: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu fico perguntando: Deus, por que nós deixamos e perdemos essa essência? Porque muitas vezes eu estou focado no meu problema, eu estou focado na minha luta e esqueço que Deus me chamou, não para mim servir, mas para servir os outros. O sal é um conservante natural. Ele evita a deterioração, preserva o que é bom. Quem aqui não gosta de um bacalhau, né? E ele conserva aquilo ali por tempo. Naquela época de Jesus não tinha geladeira. E eu descobri agora que hoje o que nós recebemos de salário foi por causa disso, não é isso? Então, a gente vai ver que a Bíblia, ela, em tudo, a nossa vida é direcionada e é guiada por ela. E precisamos entender esse propósito, de ser esse sal na vida das pessoas, que a gente possa ser essa sede e ter esse gosto na vida das pessoas. Porque você vai conversar, quando a gente estava ali no hospital ontem vendo aquelas pessoas, a Rafaela ficou embaixo e ela disse assim: passavam as pessoas e algumas crianças passavam tristes, e ela disse que uma chorou porque não queria ir embora do hospital. Mas muitas vezes nós estamos com as nossas vidas, com os nossos problemas focados tanto que a gente esquece de ser instrumento na vida de outra pessoa. E aí ele continua dizendo assim: mas se o sal perder esse sabor, para que serve? Aí na aula a menina falou assim: mas por que o sal não perde o sabor? Mas aqui Jesus está usando uma metáfora só. É só mostrando, dando um ensinamento de que o sal, ele é tão interessante que tem nesses países que neva, eles jogavam o sal na neve para derreter a neve e que os carros pudessem passar. O que nós temos servido da vida das pessoas? O que nós temos levado para ela?
Sal, quando atua misturado, quando não é misturado, ele é isolado, é inútil. Mas a fé ética e fé encarnada, ele se mistura sem se corromper. Hoje, não sei se você já teve essa experiência, você chegar numa rodinha dos seus amigos conversando e ele parar e falar assim: para que lá vem o Robert, ele é cristão e a gente tem que respeitar a vida dele. Hoje, os nossos jovens, quando ele chega na faculdade, ele tem uma referência de sal, ele consegue salgar aonde chega, ou ele é parecido com todos? Esse mundo de hoje que a gente vive, que Deus ele nos chamou para ser essa referência no mundo que nós vivemos hoje. E que muitas vezes nós abrimos mão e esquecemos dizendo: não vale a pena. Eu vou sair da igreja, eu vou desistir, eu vou parar. Mas como eu sempre ouço, desistir não é uma opção. Porque Deus nunca teve e nunca vai ter um plano B para a minha vida nem para a sua vida. E depois ele fala: é possível tornar um soldado outra vez? Se será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Você tem brilhado onde você chega? Onde você chega, você ofusca. Eu tive a oportunidade de algumas vezes de chegar. Lembro de um dia que o pastor ele me convidou, um amigo dele que treinava jiu-jitsu. A gente já tentou trazer ele aqui na igreja algumas vezes, o Igor. Ele estava em depressão. Vivia dentro de um quarto escuro. E às vezes ele saía daquele quarto para pular o muro da casa dele, que era alto, para ir beber. Era a única coisa que ele conseguia fazer. Mas naquele dia, Deus envia 2 homens iluminados naquele lugar para ser luz. E hoje, o Igor voltou a treinar, instituiu a vida com seus filhos. Hoje eu acho que ele ainda treina no Albertino. Acho que ele treina no Albertino. Então, é que nós possamos chegar e ser essa luz. A ciência mostra que a luz também pode agir como um antisséptico, impedindo o crescimento de micro-organismos nocivos. E assim também, o cristão, pela sua presença ética, pode purificar o ambiente, expor as trevas e trazer clareza, onde há engano. Quando você chegar no lugar, o cara está corrompendo e fazendo, você fala assim: não faz isso daí não, isso é errado. Trazer clareza. Mas às vezes a gente passando pela nossa situação difícil, em vez da gente ser luz, na onde Deus tem nos colocado, a gente tenta apagar, ou tenta deixar as pessoas apagar aquilo que Deus falou a meu no seu respeito. Vós sois, é nós que somos. Seja essa luz, seja essa presença aonde você chegar. Estamos vendo a história de John Knox, na Escócia. Edivaldo, aquele cara, ele orava e falava: Deus, dá Escócia, dá Escócia, me dá Escócia. O que eu tenho pedido para Deus? A rainha da Escócia disse assim: eu temo mais a oração de John Knox do que qualquer exército que venha contra o meu reino. Que oração você tem feito? Que você tem pedido para Deus? No seu bairro? Como o pastor citou aqui, da cadeira vazia, de pelo menos um. Homens que, se a gente for ver a biografia desses caras, talvez a gente não vai fazer nada, mas Deus está nos dando a oportunidade hoje de ser essa luz aonde Ele nos enviar. A luz na sua casa que muitas vezes apaga, no seu relacionamento com sua esposa, com seu filho. A luz não brilha mais. Porque a gente vai perdendo a expectativa. Fala: Deus está apagando, mas pede para Ele, ora a Ele, para que Ele restaure isso, para que volte a brilhar onde Ele nos colocar.
boas obras não servem para exaltar, mas para refletir a glória de Deus. O que nós temos refletido? O que temos feito? Como que as pessoas olham para nós? Nós sempre escutamos aqui testemunho de como eram os cristãos do tempo passado. Por que nós não resgatamos isso? Por que a gente não pede hoje para Deus, para ser esse sal, para ser essa luz na vida dessas pessoas? Ou na nossa mesma, às vezes, que a gente vai perdendo a esperança. E vai se apagando. Porque não acontece aquilo que muitas vezes eu quero. Aquilo que muitas vezes a gente olha para a vida do outro. Como o irmão veio aqui e contou de que Deus abençoou a vida dele, de que ele ganhou. E aí às vezes você está sentado aí falando, por que Deus não abençoa a mim e abençoa ele também? Como abençoou ele? Porque Deus está tratando conosco. Imagine você chegar na casa de uma pessoa e com aquela luz, com aquela esperança, com aquele amor, com aquela bondade, quando nós fomos para aquela obra missionária, de chegar na casa daquelas pessoas, de angústia, de dor, de dificuldade, e trazer esperança para aquelas pessoas. E trazer esperança para os nossos tempos hoje que estão difíceis. Vou contar uma ilustração para vocês que aconteceu em 2011, após um terremoto no desastre nuclear em Fukushima, no Japão. Um grupo de engenheiros, trabalhadores idosos se voluntariou para entrar na zona de radiação e conter danos. Eles sabiam que se arriscavam a própria vida, mas disseram: somos nós quem devemos ir, e não os jovens. Tivemos as nossas vidas, e eles ainda terão as deles. Esse gesto silenciou e salvou milhares de pessoas. Ninguém lhe pediu um sermão, mas a ação falou mais alto do que qualquer discurso. Eles foram sal e luz, que impediu a deterioração, a luz que purificou o medo e o desespero. Assim a ética no reino de Deus. Aqueles homens perderam a vida para salvar os jovens. O que nós estamos dispostos a fazer para salvar a vida de alguém? Porque muitas vezes nós não temos tempo. Mas ele diz que a cidade construída no alto, ela é lâmpada. E para nós, eu vou deixar algumas coisas que nós podemos fazer. No trabalho, pratique a verdade, ainda que custe oportunidade. Às vezes a gente fala assim, eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. Mesmo que eu tenha que fazer, eu tenho que mentir. É só uma mentirinha de leve. Deus, Ele sabe, né? Não, mas que nós possamos praticar a verdade, independente da oportunidade que teremos. Na família, preserve o amor e o perdão. Nós conseguimos fazer isso? Na sociedade, ilumine com justiça, generosidade e esperança. Lembre-se, o sal age em silêncio, a luz brilha sem ruído, mas ambos transformam tudo ao seu redor. Prazer de você chegar em um lugar e dar sabor a alguém, pôr luz naquela casa, esperança para as pessoas. O sal só cumpre a sua missão quando se mistura. A luz só cumpre a sua missão quando brilha. Cristo nos chamou para criticar as trevas, mas para também acender luzes onde não chamou, para fugir do mundo, mas para evitar que o mundo apodreça. É o que a gente vê no nosso mundo hoje. Um mundo podre, que a gente acha que não tem esperança. Mas nós precisamos levantar com essa palavra da esperança, dar sabor
na vida das pessoas. E o sal, a gente não precisa colocar ele. Imagine, Érica, você pegar 1 quilo de feijão para cozinhar e colocar 1 quilo de sal. Como que vai ficar? Não vai nem conseguir comer. Mas quando você faz um feijão, você vai colocando sal aos poucos. Ah, mas o que eu tenho falado para o meu vizinho é pouco. Mas vai colocando aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai dando esperança. E daqui a pouco ele vai estar pronto para viver o propósito de Deus. O ano ainda não acabou. E uma coisa que eu sempre falo é que ainda algo pode acontecer. Nós temos esperança, precisamos levantar, precisamos estar dispostos àquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Deus nos chamou para uma grande missão. Não é o pastor, não é só uma pessoa, mas juntarmos todos nós com um grande propósito para evitar que esse mundo que nós estamos hoje apodreça. Porque Deus vai requerer de mim, Deus vai requerer de você. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Essa minha obra tem glorificado a Deus? Será que a minha vida tem glorificado a Deus? Será que o meu casamento tem glorificado a Deus? Será que o meu trabalho tem glorificado a Deus? Será que o meu louvor tem agradado a Deus? Será que eu dirigindo o culto aqui tem agradado a Deus? Eu não quero ficar aqui sendo uma mentira para ninguém. Eu quero dar sabor. Quero ser luz para a vida de vocês e de aonde Deus me enviar. Para mim fechar aqui a nossa ministração, o mundo não será transformado por belas palavras, mas por vidas fiéis. Pastor Gestor André, eu vou estar de novo, porque ele não está aqui, deve estar assistindo. Ele usou a frase de São Francisco de Assis, ele diz: pregue, se possível, a minha vida tem que mostrar o caráter de Cristo. Temos que repensar a nossa vida. Hoje a gente não quer, nos juntamos, imagine que junta de volta, nós somos mais fortes. A única coisa que é individual é a salvação, o resto precisamos coletivo, precisamos estar juntos, precisamos estar em comunhão. E Jesus dá esse exemplo mostrando quando ele senta com seus discípulos à mesa. E quando ele chega com aquela mulher, que ela diz assim: olha, Senhor, a minha filha, ajuda. Ele diz assim: mulher, posso dar comida para os cachorros dela? Senhor, dá para mim, pode dar. Eu quero a mesa. Quando nós sentamos à mesa, essa luz, a esperança de ser esse sal para a vida das pessoas. Quando o sal volta a ter sabor, a luz volta a brilhar. A presença de Deus volta a ser percebida entre os homens. Eu lembro de um irmão que ele tirou férias da igreja. E aí nós fomos na casa dele conversar com ele. Não vou falar nome não trabalho com nomes. E aí nós fomos lá para colocar um pouco de sal. Só fomos colocar um pouco de sal. Só um pouco, Roberto. Só um pouquinho. Esse irmão olhava, mas um olhar fuzilador, com vontade de colocar os crentes para fora. Mas hoje, para a glória de Deus, nós fomos lá dar um pouco de sal para ele e hoje ele está aqui. Só você não deu glória a Deus. Depois
pessoas perguntar, mas eu não vou falar quem é ele, não. Queria chamar o grupo de louvor aqui para louvarmos, Senhor? Pode ser? Então, ó, vou recapitular para vocês, hein? O sal que preserva, a luz que purifica e o testemunho que glorifica a Deus. Que vocês coloquem isso em prática e adorem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Quero orar pela sua vida. Querido, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós estamos diante de Ti. Que nós possamos ser esse sal que preserva a vida das pessoas. Que possamos ser essa luz a qual o Senhor nos chamou. Que possamos, ainda o ano não acabou, mas que possamos ser esse instrumento do Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Que possamos, cada dia mais, colocar um pouquinho de sal na vida daquelas pessoas que estão sem sentir o gosto da vida. Que muitas vezes, quando chega a adversidade, nós perguntamos e falamos e murmuramos que a nossa vida não tem sabor de nada. E às vezes até falamos, a minha vida não serve para nada. Mas entendemos que o Senhor nos chamou para ser porta-voz da Tua palavra, para dar esperança a essas pessoas, para levar luz onde há trevas. Eu saí agora há pouco de um velório, vendo aquelas pessoas chorando e lamentando, dizendo que o Senhor muitas vezes subiu, mas o Senhor nunca saiu do lugar, sempre está atento. Porque a Tua palavra vai dizer que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei o céu e salvarei a sua vida. Não sara essa manhã. Glorifica o Teu nome através daqueles irmãos que estão aqui, daqueles que irão assistir esse culto depois. Glorifica o Teu nome. Eu te peço essa manhã, eu te agradeço.